Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de física aqui do canal Educação, para mais uma aula de física da semana, tá? Hoje, num sábado especial, nosso sábado letivo aqui de aulas aqui do canal Educação, tá bom? Meus anjos, começando mais uma aula de física, mais uma aula do canal Educação, a gente vai iniciar hoje o tema aí, revisar, na verdade, o tema de espelhos planos. Na última quinta-feira a gente trabalhou esse tema, fomos até o ponto que eu falava dos ângulos entre os espelhos, não é isso? E a gente vai dar continuidade a esse tema na aula de hoje, começando desde o início, e aí a gente vai trabalhar mais a fundo esse tema, bom? Vamos então começar as nossas aulas de hoje. Para a galerinha que nos acompanha, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, tá? E eu vou querer a participação de você que está aí online assistindo a nossa aula nesse sábado à noite. Se você estiver presente aí, manda aquele boa noite, participa da nossa aula, vai ser muito boa, beleza? Vamos começar então o nosso encontro de hoje. Fundamentos da óptica geométrica é o tema da nossa aula de hoje, jovens. Bom, dentro desse tema a gente vai trabalhar com a reflexão em espelhos planos, tá? Reflexão em espelhos planos. Física é a nossa disciplina. Eu sou o professor Caio, estarei aqui com vocês. Como eu falei, o tema de hoje é reflexão em espelhos planos e a data, olha só, dia 3 de setembro, tá bom? Quando a gente trabalha esse tema, o que a gente vai comentar durante toda a nossa aula? A gente vai estar trabalhando, jovens, com espelhos planos. Então, todos os nossos objetivos, o nosso foco de hoje vai ser compreender a formação de imagens de pontos e objetos extensos nos espelhos planos. Além disso, analisar a relação entre a distância e a velocidade que um espelho plano translada e o correspondente deslocamento e a velocidade da imagem de um objeto fixo, tá? Além disso, eu vou associar o ângulo de rotação da imagem de um ponto ou de um objeto fixo ao ângulo de rotação desse espelho. Então, esses três objetivos são os objetivos que eu vou estar trabalhando durante essa aula, tá? Primeiro, a gente vai compreender a formação da imagem para objetos extensos ou para objetos pontuais. Depois, a gente vai observar, analisar como se comporta a distância, como se comporta a velocidade durante o deslocamento do objeto ou o deslocamento do espelho, certo? E também o ângulo de rotação de um espelho, beleza? Show de bola? Jovens, vamos começar então a nossa aula de hoje para iniciarmos aí mais esse encontro e aqui a gente vai trabalhar com espelhos planos, tá bom? Professor, o que são espelhos planos? Vamos lá. Espelhos planos, jovens, são superfícies planas, polidas e sem curvatura. Olha só, superfícies planas, polidas e sem curvatura, capazes de promover reflexão regular da luz. Então, essas superfícies que são refletoras, superfícies que são regulares para a luz, elas são capazes de promover reflexão regular. Tá? Essas superfícies, jovens, elas são superfícies lisas, superfícies perfeitamente polidas e, por isso, são capazes de produzir, como consequência, imagens e de objetos
com as mesmas características. A imagem e o objeto vão possuir as mesmas características. Tá bom? Show de bola? Professor, mas como é que essas imagens são formadas? Vamos lá. Então, a gente vai trabalhar com a imagem de um ponto. Tá, jovens? Como é que a imagem de um ponto é gerada? Veja só. Para produzir uma imagem, eu vou selecionar um objeto. Então, eu vou selecionar esse objeto A. E quem vai observar esse objeto A é o observador aqui, o olhinho, que está analisando aqui esse objeto. Tá bom? Como é que vai acontecer, professor, a produção da imagem através desse espelho? Eu vou escolher um raio que esse raio, independente se o objeto for luminoso ou iluminado, sempre vai partir dele. E esse raio, olha só, ele vai incidir na superfície do espelho, refletir nessa superfície e ir em direção ao objeto. Bom? Então aí você tem um raio refletido. Jovens, esse raio, por ser refletido, ele não entra dentro do espelho. Tá? Ele não pode entrar porque os raios refletidos, eles permanecem no mesmo meio de origem. Eles só incidem em uma superfície refletora, retornando para o meio original. Porém, eu vou projetar, olha só, projetar um prolongamento desses raios refletidos, tá? Então, eu vou projetar prolongamento desses raios refletidos. Certo, professor? Beleza. E aí, eu vou conseguir formar a imagem aí? Não. Uma imagem, ela só é produzida, veja só, ela só é produzida pelo cruzamento de, no mínimo, 2 raios luminosos. Pelo cruzamento de, no mínimo, 2 raios luminosos. Então, eu preciso ter outro raio de luz. Vou lançar aqui um outro raio, um raio verdinho, em direção ao espelho. Esse raio verdinho vai refletir em direção ao observador. Tá bom? Então, olha só, já tenho aqui 2 raios luminosos, certo? 2 raios luminosos. Jovens, especialmente aí a Juliane, que entrou agora na nossa aula, já mandou aquele boa noite, já está participando, tá? E aí, Juliane, tudo bem? Neste sábado à noite, jovem, a gente vai observar o quê? Que o raio refletido verdinho, ele não pode entrar dentro do espelho. O que ele vai fazer? Ele vai refletir. E durante um processo de reflexão, o raio luminoso não pode entrar no espelho. Ele incide na superfície refletora e retorna para o meio de origem. Porém, o seu prolongamento pode. Então, eu vou criar um prolongamento desse raio refletido. Esse prolongamento, jovens, ele vai cruzar num ponto com o prolongamento do outro raio luminoso. Então, nesse ponto aqui, eu vou gerar uma imagem. Certo? Então, no ponto de cruzamento, desse raio luminoso,
prolongado, eu vou produzir uma imagem, tá? De quem? Desse objeto. Ok? Jovens, eu quero que vocês estejam atentos a uma observação que eu vou fazer agora. Houve o cruzamento desses raios luminosos e, olha só, no ponto em que houve o cruzamento dos raios luminosos, eu vou perceber que vai formar uma imagem que está igualmente espaçada, com a distância de objeto até espelho. Olha só, a imagem está igualmente espaçada na mesma distância entre objeto e espelho. Então a imagem ela está na mesma distância do espelho que o objeto se encontra desse espelho, tá? Está à mesma distância. Bom, a partir daí, Juliane, que está ótimo, tudo bem aqui comigo. Espero também que esteja tudo bem com você. A partir daqui, moça, a gente vai trabalhar o seguinte. Olha o que eu posso dizer sobre essa situação. Objeto e imagem vão possuir naturezas inversas. A imagem, que é a linha, vai estar sendo formada dentro do espelho. Vai estar sendo formada dentro do espelho. O objeto, que é o A, estará sendo formado fora do espelho. Então, olhando para essa situação, objeto e imagem são de naturezas inversas. O objeto, como é formado fora do espelho, ele é real, e, olha só, a imagem ela é virtual. Certo? Objeto e imagem possuem naturezas inversas. O que é a natureza de um objeto e de uma imagem? Natureza de um objeto e de uma imagem, você vai considerar que são ou reais ou virtuais. Calma, jovem, calma. Preste atenção, ó. Então a gente vai olhar para algumas características dessa imagem que eu acabei de criar. A natureza do objeto é real. Eu posso tocar o objeto. Eu percebo que esse objeto está fora do espelho. Então isso torna ele um objeto real. Então quando você está de frente ao espelho, você vai se perceber fora desse espelho. Você mesmo. Você, objeto. Você estará fora do espelho. Você pode tocar nas partes do seu corpo, ó, braço, perna, cabeça, você pode tocar. Já a sua imagem, você não pode tocar na sua imagem. Por quê? Porque a sua imagem é virtual. Tá? Então, tudo aquilo que é virtual é o que você não pode tocar. É o que não está sendo formado dentro do espelho. Por isso que a natureza do objeto e da imagem são inversas. Ok?
aí nós vamos observar que objeto e imagem possuem a mesma distância do espelho também. Como eu fiz agora para vocês, né? Olha só. A está a mesma distância dessa superfície aqui, que é o espelho, assim como a linha, que é a imagem, está a mesma distância dessa superfície é. Então, objeto e imagem possuem a mesma distância do espelho. E como é que essa imagem, professor, ela é produzida? Essa imagem ela é gerada através do cruzamento do prolongamento dos raios refletidos. Como eu havia dito para vocês, né? Show de bola? Então, quando eu cruzo o prolongamento dos raios refletidos, olha um raio refletido aqui. Aqui é um raio refletido. Raio refletido. Aqui é outro raio refletido, esse azulzinho, ó, R, R. Então, o cruzamento do prolongamento desses raios, o que é o prolongamento? Essa partezinha tracejada, de verde e de azul. Então, eles não podem entrar dentro do espelho, mas eu posso prolongar eles para dentro desse espelho. E aí, no ponto que esses raios se cruzam, eu produzo a imagem. Tá? Então, as imagens são geradas pelo cruzamento do prolongamento dos raios refletidos. Juliane, esse material ele vai ficar disponível para vocês em torno de 48 horas, tá? Úteis. 48 horas úteis. Então, por volta de terça, quarta-feira, essa aula que está sendo gravada, ela vai estar disponível para vocês na plataforma do Canal Educação. Você entra lá no Google, Canal Educação, e aí você acessa lá, é o primeiro link, certo? Aí você procura a abazinha Acesso às Aulas. E aí você procura a aba de novo, que vai para outra página, você procura a aba Aulas Gravadas. E lá você pode escolher a disciplina que você quer assistir a aula, e lá você pode escolher qual a aula que você quer assistir. Tem vários conteúdos, várias disciplinas lá. Os materiais em PDF, as atividades complementares. São atividades que você pode, você mesma, fazer a atividade e no final ainda vem a resolução dessa atividade. Tá? Lá está cheio de arquivos úteis para você conseguir compreender melhor esse conteúdo. Além disso, professor, estou com muita dúvida. Estou com muita dúvida. Acho que quero assistir essa aula de novo, desde o início. Não, é totalmente gratuita. Totalmente gratuita. Tá? Totalmente gratuita. Se você tiver dúvida, quer voltar novamente, lá você pode também voltar do início e assistir essa aula quantas vezes quiser. Tá bom? Pode ficar à vontade. Perguntar também, pode perguntar. Pode perguntar também, a gente está ao vivo aqui. Vou responder tua pergunta também, se tiver dúvida, tá bom? Certinho? Vou passar aqui para a próxima telinha, já que a gente finalizou aqui as características da imagem de um ponto. Ou seja, para criar um ponto como imagem, eu preciso só cruzar o prolongamento de dois raios refletidos. Eu vou perceber que o objeto e a imagem vão possuir a mesma distância para o espelho e que sempre objeto e imagem vão possuir naturezas opostas, naturezas inversas. Se um objeto é real, a imagem tem que ser real. Ou seja,
Se o objeto está fora do espelho, eu vou ver a imagem dentro do espelho. Ok? E aí a gente vai levar essas características para outros tipos de objetos. Vamos agora falar de objetos extensos. Quando eu falo de objeto pontual, eu estou falando de um objeto pequeno que eu estou desprezando as suas medidas. Tá? A imagem de um objeto extenso já é um objeto o quê? Que eu vou considerar as suas medidas. Ok? Boa pergunta. A diferença de espelhos convexo e côncavo. Existem 3 tipos de espelhos. Na verdade, 2 tipos de espelhos. O espelho plano, que é esse que a gente está vendo hoje, e o espelho esférico. Tá? Os espelhos esféricos. Esses espelhos esféricos são divididos em convexo e côncavo. Tá? Convexo e côncavo. O convexo é o espelho que a parte refletora dele seria a parte de fora. Então, essa parte de fora aqui seria um espelho convexo, que ela é a parte refletora. Então, imagina que você está vendo uma colher, olhando para uma colher. A parte refletora, que seria semelhante a um espelho convexo, seria a parte de baixo da colher. Já o côncavo, a parte refletora seria a parte de cima da colher, que é onde a gente coloca o alimento. Tá? Então, o espelho côncavo tem uma curvatura para fora. Perdão, o espelho convexo tem uma curvatura para fora. O espelho côncavo, a curvatura é para dentro. Tá? Ok? E a diferença também desses espelhos, côncavo e convexo, são os tipos de imagem que eles vão produzir. Estou respondendo aqui a tua pergunta por cima, por alto, porque já na próxima semana a gente vai estar falando de espelhos esféricos. Então, se você quiser assistir a nossa aula na próxima quinta-feira, eu vou estar falando de espelhos esféricos, mesmo horário de hoje. 20h15 a gente começa a falar de espelhos esféricos na próxima semana. Tá? Marca aí no teu calendário, dia 8, às 20h15. Certo? E aí eu vou falar lá que vai haver diferença na formação das imagens. O espelho convexo, por exemplo, ele vai formar apenas uma forma de imagem. Uma imagem menor. Por exemplo, o espelho convexo é usado lá nas garagens para aumentar o campo visual de quem entra e de quem sai das garagens. Os espelhos retrovisores laterais dos veículos são espelhos convexos. Já os côncavos não. Os côncavos, a imagem ela vai aumentando à medida que eu aproximo o objeto desse espelho. E isso, o retrovisor. O retrovisor ele diminui a imagem para aumentar o campo visual. Aí o retrovisor é um espelho convexo. O côncavo, por exemplo, você tem nos espelhos de maquiagem. Eles são côncavos. Eles são levemente encurvados para dentro. Que é para você ter uma visão mais aproximada do seu rosto e aí você conseguir maquiar bem o seu rosto para não ter falhas, né? Para você não observar as falhas na maquiagem. Ok? Para a maquiagem pegar
completamente no seu rosto. Então, aqueles espelhos também de ópticas, você vai comprar um óculos, aí eles têm um espelho circularzinho, né? Aí você consegue se visualizar com mais definição, mais... você consegue se observar em maior dimensão, exatamente porque ele provoca aí um aumento da sua imagem, tá? Eu vou falar melhor na próxima quinta-feira, tá? Que a gente vai ter o tempo voltado para essa dúvida, certo? Vamos voltar aqui a falar sobre os espelhos planos e para um objeto extenso e simétrico, olha só, simétrico seria um objeto que ele tem as dimensões similares, caso eu realize um corte transversal desse objeto. Como assim, professor? Um corte transversal. Caso você venha cortar aqui essa pessoa ao meio e cortar a imagem dessa pessoa ao meio, você vai observar as mesmas características dos dois lados. O rapazinho aí, ele vai ter 2 braços e 2 pernas, uma em cada lado, 2 orelhas, 2 olhos. Então esse rapazinho aí, ele é um homem simétrico, tá? Ele é uma pessoa simétrica. Nós, visualmente, por fora, nós somos simétricos. Porque, como eu acabei de falar, nós temos 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, nós temos 2 ouvidos. Então, nós somos pessoas simétricas. Porém, internamente, nós somos assimétricos. Por quê? O seu coração ele fica no lado esquerdo. Você não tem coração no lado direito também. Você não tem 2 corações. Você só tem um, né? E ele fica levemente para a esquerda. Então, simetria quer dizer isso. Simetria quer dizer que você tem uma igualdade de medidas em cada lado do objeto. Quando o objeto é extenso e simétrico, a imagem ela vai manter as mesmas características desse objeto, sem que haja inversões de medidas. Como assim as mesmas características, professor? A altura é a mesma. Então, a altura do objeto é a mesma altura da imagem. A mesma distância que o objeto está do espelho é a mesma distância que a imagem está do espelho. E se eu citar aqui a noite toda várias características, a gente vai permanecer aqui a noite toda citando características similares entre objeto e imagem. Então, toda vez que o objeto for simétrico, há uma manutenção das mesmas características entre objeto e imagem. Professor, e caso o objeto seja assimétrico? Juliane, teremos sim, viu? Teremos sim questões na aula de hoje. Se o objeto for assimétrico, simétrico é o que mantém a igualdade entre objeto e imagem. Assimétrico, a gente não tem essa mesma característica aparecendo. Para um objeto assimétrico, a imagem ela não se superpõe ao objeto, ou seja, imagem e objeto não terão as mesmas características. Na verdade, as características serão invertidas. A característica é de inversão, tá? Por exemplo, a palavra bombeiros. Nos carros de bombeiros, nas ambulâncias,
você tem lá no capô do veículo a palavra bombeiro colocada ao contrário. Por que que a palavra bombeiros ela é colocada ao contrário em carros como de bombeiros, como de ambulância? Por conta da característica de não simetria entre as letras dessa palavra. Então, se eu colocar bombeiros ao contrário, como está aqui, como essa palavra ela não é simétrica, quando o nome bombeiros refletir no espelho, eu vou observar o inverso do que está aí. Tá? Esse fenômeno de observar o oposto é o fenômeno do enantiomorfismo. Você pode fazer isso na sua casa e agora. Você pode escrever qualquer palavra. Qualquer palavra. Você vai observar ela. Algumas letras dessa palavra estarão escritas ao contrário. As letras que vão virar serão, na verdade, letras assimétricas. E aí por isso que objeto e imagem acabam se invertendo e formando a palavra invertida. Exatamente, Juliane. Colocar o nome bombeiros, colocar o nome ambulância ao contrário é proposital. Como a palavra bombeiros, a palavra ambulância, ela é uma palavra assimétrica, então, quando refletir, vai refletir ao contrário do que foi colocado. Então, quando você ler a palavra bombeiros pelo retrovisor, você vai ler a palavra da forma certa. Quando você ler a palavra ambulância, você também vai ler a palavra da forma correta. Então, isso é para manter uma agilidade quando você tiver esses carros em trânsito, né? Em trânsito de um local para outro. Que esses agentes eles não são chamados por qualquer coisa, por qualquer ocasião. Então, quando eles são acionados, eles precisam de uma agilidade no trânsito. E a agilidade começa pela leitura do nome bombeiros de forma correta, através do reflexo, e aí os motoristas que estão à frente, eles liberam a via para esses agentes prosseguirem em viagem. Falando agora do campo visual de um espelho plano, o campo visual de um espelho plano é toda a região limite que um espelho plano produz imagem e possibilita que a gente possa enxergar através do fenômeno da reflexão. Então, o campo visual é toda uma região que possibilita um observador enxergar, possibilita o observador enxergar os objetos por meio do espelho. Objetos que estão fora do campo visual de um espelho não serão vistos através do espelho. Então, eles precisam estar inseridos dentro de um campo visual. Certo? Vamos lá. Vou explicar aqui, através do desenho, o que é reflexão e o que é refração. Tá bom? E aí a nossa aulinha
nós temos dois horários. O primeiro horário ele vai finalizar daqui a pouquinho, às 8h57. 8h58. Às 9h a gente retorna para o segundo horário. Tá? Então vamos lá. Voltando a falar aqui do campo visual. Como é que nós conseguimos enxergar os objetos? Através do fenômeno da reflexão. Tá? Se você, Juliane, está assistindo essa aula através da TV, através de um computador, através de um celular, é porque esses objetos estão sendo refletidos por conta de uma luz, de uma fonte de luz primária. Então, muito provavelmente, você tem uma lâmpada próxima a você que está produzindo luz e está a luz dela refletindo até os seus olhos. Então a luz ela incide no objeto e reflete para os seus olhos. O que é refletir? É incidir no objeto e ir para o seu olho. Bater e desviar para o seu olho. Se você perceber, esse raio de luz ele não passou para dentro do espelho. Aqui fora é o ar. Aqui dentro é o espelho. Então são dois meios diferentes. Vou chamar aqui de meio 1 e aqui de meio 2. Então, quando a luz ela incide na superfície refletora e volta para esse meio 1, então você tem aí o caso, uma reflexão. Se essa luz conseguisse entrar no meio 2, eu teria uma mudança de meio. Aí já seria refração. Tá? Então, quando a luz ela bate numa superfície e retorna para o meio de origem, o fenômeno que você observou é a reflexão. Quando a luz ela incide numa superfície, ela colide numa superfície e entra nessa superfície, nós chamamos esse fenômeno de refração. Ok? E aí, moça, a gente vai ter o campo visual sendo formado por dois raios refletidos. Dois raios que incidiram num ponto limite do espelho. Olha só, eu estou incidindo os raios nas bordinhas do espelho, no ponto máximo, no ponto limite desse espelho. E essa luz, ela está refletindo, olha só, até o olho do observador. Essa região aqui, do espaço, entre esses raios luminosos, esses raios periféricos, ou seja, esses raios extremos, essa região é a região do campo visual. Então, todo e qualquer objeto que está dentro desse campo visual vai ser visto pelo espelho. Vou fazer a mesma coisa aqui desse outro lado. Olha só. Vai ter um raiozinho de luz que vai incidir nessa extremidade do espelho e vai para o observador, ó. Aqui é o raio incidente. Aqui é o raio refletido. Bateu e voltou, né?
bateu e voltou é reflexão. Professor, e aí tem mais outro aqui, né? Tem que pegar o outro limite do espelho também. Incidiu no espelho, refletiu até o olho do observador. Refletiu até o olho do observador. Então, os únicos objetos que serão vistos por esse observador através do espelho serão os objetos. 3, 3 e 4. Porque só esses dois objetos, o objeto 3 e 4, estão dentro desse campo visual. Beleza? Show de bola, jovens. Juliane, tua perguntinha. Luz, reflexão, sombra, refração. É isso então ou estou errada? Bom, a sombra, jovem, é uma ausência de luz. É uma região que nós vamos perceber que a luz ela não chega. Tá? Mas isso eu vou deixar para responder melhor no segundo horário, tá bom? Que a nossa aulinha já está finalizando, nosso primeiro horário. E aí a gente daqui a 2 minutinhos está de volta. E aí eu respondo, tira essa tua dúvida. Tá bom? Voltamos já já.